meninas, sejam todas bem-vindas ao meu canal. Eu sou Priscila Monteiro, criadora da marca Monte Bags e produzo essas bags maravilhosas que vocês estão vendo aqui. Após muitos pedidos de seguidoras, eu resolvi compartilhar um pouco do meu conhecimento com vocês. E se você quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, já me segue nas redes sociais. Então agora chega de enrolação, vamos para a aula prática e eu vou mostrar para vocês agora os materiais que vocês vão precisar para produzir essa maravilhosa bag aqui. Essa bag, meninas, eu lancei ela no evento e foi o maior sucesso de vendas. A maioria das minhas alunas entraram para esse mercado com esse modelo aqui. Então fica ligada que de 3 em 3 meses eu faço um super evento voltado para você que quer entrar para esse mercado e cobrar um valor justo nas suas peças. Eu gosto de trabalhar com materiais premiums nas minhas peças, por isso hoje eu entrego qualidade e durabilidade para as minhas clientes. Os materiais que eu vou passar aqui para vocês são os mesmos que eu utilizo nas minhas bolsas, então vamos lá. Vocês vão precisar de pelo menos 600 gramas de fio de malha, vocês vão precisar de 3 mosquetões, 2 meias argolas, 2 ponteiras ou terminais, tá? Depende aí do local que você mora, pode ter nomes diferentes. Um fecho da sua preferência e 50 centímetros de corrente. E esse fecho é um dos fechos que eu gosto de utilizar bastante nas minhas peças. E para completar, você vai precisar de uma agulha para fio de malha, tá? Você pode estar utilizando do 7 ao 10, a gente pode trabalhar com a agulha do 7 ao 10, aí você vai escolher uma entre esses números para poder dar continuidade e começar a confecção da sua bolsa. Lembrando, pessoal, que todos esses acessórios que eu falei para vocês aqui, vocês encontram na minha loja, incluindo o fio de malha. Normalmente, os fios que eu encontrava no mercado, eles deixavam minha bolsa mole, deixavam minha bolsa pesada, e esse fio que eu consegui encontrar, eles deixam minha bolsa bem firme. Vou mostrar aqui para vocês, elas são bem firmes, bem durinhas e ainda deixa a bolsa leve. Então, depois de muita pesquisa, eu consegui chegar a esse tecido aqui que me entrega a qualidade que eu preciso para as minhas bolsas. Esse fio aqui, ele é um fio premium, ele não tem diferença de espessura, lembrando que ele tem 500 gramas, então se você for adquirir o fio Monte Bags, você precisa de pelo menos 2 rolos desse aqui. Ele tem 3 centímetros de espessura também, tá? Ah, Priscila, mas eu quero utilizar o fio residual. Você pode utilizar o fio residual, mas lembre-se que no fio residual você vai encontrar emendas, você vai encontrar diferença de espessura. Por quê? Porque residual é resto de tecido. Então fique ciente que você pode encontrar essas dificuldades no fio residual. Então, se você quer entregar e cobrar por uma peça premium, eu aconselho que você utilize bons materiais. Isso eu falo também dos metais. Imagina só, você vender uma bolsa para sua cliente, ela utilizar apenas uma vez e depois falar para vocês que o material enferrujou, os metais na verdade enferrujaram, é vergonhoso, né? Então invistam em bons materiais. E se você quiser utilizar os mesmos materiais que eu uso, o link da minha vendedora está aqui embaixo. Agora vamos colocar a mão na massa, agulha e linha na mão, que esse modelo aqui está maravilhoso. Então vamos fazer o nosso primeiro nozinho, tá? Para dar início ao nosso trabalho. Faço nozinho, tá? Vou desmanchar para vocês verem. Coloco meu dedo aqui por dentro, dou uma girada e pego aqui, ó. Puxo para fazer o nozinho, tá? Então vamos lá, eu introduzo minha agulha. A gente vai começar com 15 correntes, tá? Correntes, para quem não sabe, é essa técnica que eu vou fazer agora. Vou fazer aqui só apenas uma demonstração. Isso aqui, cada um pontinho desse aqui é uma corrente, tá? Então a gente vai fazer 15 correntes dessa. A gente não conta a partir do ponto inicial, que é esse aqui, ó, tá? Esse ponto inicial a gente não conta, a gente vai contar a partir da primeira corrente que a gente fizer, tá? Então vamos fazer 15. Eu venho aqui, ó, eu posso colocar a mão aqui, ó, o dedo com o fio por cima do meu dedo e segurar no outro e apoiar com a outra mão a parte de trás, tá? Do fio, para ficar mais fácil. E a mão, como a gente trabalha com fio de malha, a gente vai segurar a agulha dessa forma, tá? Não segurem a agulha assim, porque pode doer a mão de vocês,
por a gente trabalhar com um fio mais grosso e uma agulha mais grossa. Então, a gente vai trabalhar dessa forma aqui. Então, vamos lá. Vou fazer 15 correntes. Para fazer a corrente, eu só introduzo minha agulha, passo o fio por baixo e puxo o fio para dentro da alcinha, tá? Fiz uma corrente. Passo a agulha por baixo, puxo o fio para dentro da alcinha. Segunda corrente, desculpa. Passo o fio por baixo, puxo a alcinha, por dentro da alcinha, fiz minha terceira corrente, tá? E assim vocês vão fazer 15 correntes. Pronto, fiz minhas 15 correntes. Aí, a partir de agora, pra gente dar continuidade, a gente vai pular essa primeira corrente e vai começar da segunda corrente, dando pontos baixos, tá? Vou ensinar pra vocês o ponto baixo. O ponto baixo, você vai introduzir a agulha. Nunca tira a agulha da sua última alcinha, tá? Introduz aqui, ó, do ladinho da corrente. Puxa a linha. Coloco a agulha novamente no fio, tá? E puxa para dentro das duas alcinhas. Fiz meu primeiro ponto baixo, tá? Na mesma corrente, onde eu fiz meu primeiro ponto baixo, eu vou fazer mais um ponto baixo para ficar 2 pontos baixos na mesma corrente, tá? Eu vou torcer meu fio aqui, porque ele tá ficando enrolado aqui, ó. Vocês nunca trabalham com a peça de vocês com o fio enrolado, tá? Sempre solto, desenrolo. Então, vou fazer meu segundo ponto baixo na mesma corrente, tá? Vim aqui, puxei o fio, ficou 2 alcinhas e puxei o fio novamente para dentro das 2 alcinhas. Fiz o segundo ponto baixo na mesma corrente, tá? Aí aqui no comprimento eu vou fazer um em cada, tá? Um em cada desse daqui, um ponto baixo em cada, até chegar aqui no final, nessa última corrente aqui, tá? Então vamos lá. Venho aqui na próxima corrente, introduzo e faço um ponto baixo. Na próxima corrente, introduzo e faço outro ponto baixo. E assim você vai fazer até chegar aqui no final, tá? Um ponto baixo em cada ponto desse aqui, cada corrente. Pronto, cheguei, tá? Aqui na última correntinha, ó, vocês estão vendo que nessa última aqui eu não fiz ainda, tá? Nessa última a gente vai fazer 4 pontos baixos nessa mesma corrente, tá? Então vamos lá, 4 pontos baixos. Então eu fiz aqui na mesma corrente eu vou fazer 4 pontos baixos. Fiz 2, 3 e 4. 4 pontos baixos na mesma corrente para a gente começar a fazer a curvatura da nossa base, tá? E no restante, aqui, igual a gente fez desse lado, a gente vai fazer um ponto baixo em cada ponto desse aqui, tá bom? Aí vocês vão introduzir a agulha bem aqui, ó. Vocês estão vendo essa alcinha aqui de cima? É aqui que vocês vão introduzir a agulha, tá? A agulha de vocês. Então, vem aqui. Tem um ponto aqui. Eu vou começar daqui, ó. Tá? Então, sempre vai ficar esse buraquinho aqui, ó, pra vocês verem onde vocês têm que colocar a agulha de vocês, tá? Ó, aqui tem um... Tem outro, tá? Então, vou lá fazer o meu primeiro ponto baixo no comprimento e assim eu vou seguir no restante, tá? Até chegar aqui na ponta.
conseguirem identificar onde que tem que colocar. Pronto, cheguei aqui no final, tá? Vocês lembram que aqui de início, quando a gente foi dobrar aqui, eu dei 2 pontos baixos na mesma corrente aqui de início? Então, a gente vai dar mais 2 pontos baixos, tá? Nesse mesmo ponto aqui, para completar igual a gente fez aqui no final. Aqui, nessa outra parte do outro lado, a gente deu 4 pontos baixos, tá? No mesmo ponto aqui, tá? Na mesma corrente. Então, desse lado aqui, a gente vai dar mais 2 para completar os 4 com os 2 que a gente deu lá no início, tá bom? Vou fazer mais 2 aqui. 1 e 2. Completou os 4. Aí agora, para fechar a nossa primeira carreira da base, a gente vai fechar com ponto baixíssimo aqui na próxima correntinha. Vocês estão vendo que tem uma correntinha aqui? Então, a gente vai introduzir a agulha nessa correntinha, ó, e vamos pegar o fio. Pegamos o fio, trouxemos ele pra frente e essa ponta aqui a gente vai introduzir aqui dentro dessa alcinha, ó. Fizemos um ponto baixíssimo, tá? Esse se chama um ponto baixíssimo. Pronto, aqui a gente fechou a nossa primeira carreira da nossa base, tá? Com as curvinhas já começando a aparecer. Aí agora a gente vai subir uma correntinha, subimos uma corrente e no mesmo ponto onde a gente fechou com um ponto baixíssimo, a gente vai introduzir a agulha para dar início à segunda carreira, tá? Ó, introduzi a minha agulha aonde a gente fechou com um ponto baixíssimo, tá? Introduzi, ó, e vou puxar o fio para começar a fazer os pontos baixos. A partir daqui, a gente vai fazer 2 pontos baixos em cada ponto desse que a gente deu, tá? Apenas da curvatura. Então, a gente deu 4 pontos aqui na curvatura, então vão ser 2 pontos baixos em cada ponto desse, tá? Desses 4 pontos da curvatura. Então, vamos lá. Fizemos um, tá? E o segundo no mesmo ponto, na mesma corrente aqui, tá? Pronto, o primeiro a gente já fez. O segundo ponto é esse e eu vou dar 2 pontos baixos aqui, tá? Então, só ressaltando, nas 4 correntes da curvatura, a gente vai fazer 2 pontos baixos em cada uma delas, tá? Igualmente aqui na outra ponta. Então, como eu já dei 2 aqui, vou dar mais 2 aqui na segunda corrente, tá? 1 e 2. Nas 2 correntes eu dou 2 pontos baixos em cada uma, tá bom? E aqui no corpo, comprimento, a gente continua apenas com 1. Então, eu venho aqui, ó, introduzo a minha agulha, tá? Sempre vocês vão introduzir a partir daqui, agora nessas 2 alcinhas. Estão vendo? As alcinhas aqui onde eu tô enfiando meu dedo. Vou introduzir a agulha aqui para poder fazer o ponto baixo, tá? Lembrando sempre introduzir a agulha, ó, nas 2 alcinhas, tá? Para poder fazer o ponto baixo. Pronto, cheguei aqui, ó. Cheguei na minha curvatura, tá? Meus 4 pontos baixos estão aqui, ó. Aqui tá 1, aparece pela corrente, ó. 1, 2, 3, 4. Nesses 4, em cada um desses, eu vou fazer 2 pontos baixos. Então, vamos lá, no primeiro. 1. 2 no primeiro. Agora no segundo, ó. Não vão esquecer que a gente sempre vai trabalhar
nessa parte de cima aqui, ó. Vocês estão vendo que tem uma correntinha aqui? Pois a gente vai introduzir a agulha por baixo dessa correntinha, tá? Como se fossem essas duas alcinhas aqui, ó. Tá bom? Aqui, ó. No segundo ponto, vou fazer 2 pontos baixos, tá? 1, 2. Agora, no terceiro ponto, mais 2 pontos baixos. 1, 2. E no quarto ponto, 2 pontos baixos. 1, 2. Tá vendo que continua com a nossa curvinha? Nos 4 pontos a gente já deu 2 pontos baixos em cada. E no comprimento da bolsa a gente vem com um igual a gente fez desse lado aqui até chegar aqui na pontinha, tá? Continuando. Então, meninas, lembrando, tá, que essa é uma base iniciante. A gente tem vários tipos de base pra gente trabalhar, tá? Bases com ponto avançado, com técnicas avançadas, mas hoje a gente vai fazer uma base iniciante, porque a gente tem muita iniciante dentro do grupo, tá bom? Mas essa base, ela fica linda, tá? Você pode trabalhar com ela em vários modelos das bolsas que vocês forem fazer, tá bom? Então, vamos continuar. Chegamos aqui já para fazer a curvatura, tá? Da nossa base, do outro lado. Vocês lembram que aqui a gente começou com 2 pontos baixos em cada ponto? Aí aqui, ó, vocês estão vendo 1, 2. Nesses dois aqui a gente vai fazer 2 pontos baixos em cada, tá? Vocês estão vendo essa outra corrente pequena aqui? Foi a corrente de subida que a gente deu para poder dar início à segunda carreira, tá? A gente não vai contar a partir dela, tá bom? Então vamos deixar ela nula, sempre nula, tá? Então, desses 2 pontos aqui, a gente vai fazer 2 pontos baixos para fechar a nossa segunda carreira. No segundo ponto, vou fazer mais 2. 1. E 2. E aqui, ó, onde a gente deu início a nossa segunda carreira, tá? Sem contar a correntinha de subida, tá? Essa correntinha de subida, que nem eu falei, sempre vai ficar nula. E a partir daqui, a gente vai fechar com um ponto baixíssimo para dar continuidade à nossa terceira carreira, tá bom? Então, vem aqui, ó, a corrente nula é essa daqui, ó, que foi que a gente deu para subir, tá? A gente deu uma corrente a mais para subir a nossa segunda carreira, então ela a gente não vai contar. A gente vem aqui, ó, nessa outra correntinha aqui, introduz a agulha, tá? E faz um ponto baixíssimo pra gente fechar a nossa segunda carreira. Ponto baixíssimo, tá bom? Que nem a gente fez na primeira carreira, tá? Então, vou desmanchar aqui pra vocês verem novamente. Finalizei aqui a segunda carreira e vou fechar com um ponto baixíssimo aqui, tá? Então, vou introduzir aqui minha agulha e vou pegar a alcinha por dentro da outra alcinha. Pronto. Fechei com um ponto baixíssimo a segunda carreira. Então, vamos dar início à nossa terceira carreira, tá? Fechamos com um ponto baixíssimo. Sempre quando a gente vai dar início à próxima carreira, a gente tem que subir uma corrente. Subimos uma corrente e no mesma corrente de base, onde a gente fechou com um ponto baixíssimo, a gente vai dar continuidade ao trabalho. Lembrando que a gente sempre pega os 4 pontos da curvatura para fazer aqueles 2 pontos baixos, tá, pessoal? 2 pontos baixos no mesmo ponto. Então, aqui a gente vai começar com 2, tá? Aonde a gente fechou com um ponto baixíssimo. Introduzir a minha agulha. Pegar aqui, ó.
No mesmo ponto, 2. No outro ponto, 2 pontos baixos. 1 e 2, tá? A gente sempre vai trabalhar dessa forma apenas nos 4 pontos da curvatura, tá bom? E a partir daqui no comprimento a gente faz um até chegar aqui do outro lado da curvatura. Aqui eu continuo com 1 até chegar lá do outro lado. Vocês sempre podem ir ajeitando a base de vocês. Se acontecer, uma dica que eu vou dar muito importante para vocês, tá? Se acontecer do trabalho de vocês começar a ficar assim, ó, vocês vão folgando um pouco o ponto de vocês, tá? Isso significa que vocês estão trabalhando com um ponto muito apertado, então vocês vão folgando um pouco ele para que o trabalho de vocês fique assim, ó, mais reto. Com o tempo vocês conseguem pegar o jeito de se trabalhar com um ponto no meio termo, nem tão apertado, nem tão folgado, tá? Tudo é prática. Chegando aqui na curvatura, para vocês identificarem quais são os pontos, os 4 pontos da curvatura, vocês pegam aqui, ó, o meio, tá? O meio deu bem aqui, então conta aqui, ó, 1, 2, 1, 2. Então, os 4 pontos da curvatura são esses 4 aqui, ó, tá? Vou fazer mais um aqui. E vou dar início com 2 pontos baixos em cada ponto desse da curvatura, tá? Nos 4 da curvatura aqui de cima. 1, 2. Próximo, 1, 2. Vou pro terceiro ponto. 1, 2, por quarto e último ponto da curvatura. 1, 2. Pronto. Fiz a minha curvatura, tá? Dando continuidade com um ponto apenas em cada ponto desse aqui no comprimento, tá bom? Ponto baixo. Então, pessoal, tô chegando aqui no final, tá? Para identificarmos nossos 2 pontos, a gente vai dar os 2 pontos baixos em cada. E aqui, ó, 1, 2, tá? Eu vou dar mais um aqui e a partir daqui eu vou dar 2 pontos baixos em cada. Lembrando que essa correntinha aqui é a corrente de subida pra gente dar início à próxima carreira, tá? Ela é sempre nula. Então, eu vou aqui, dou mais um ponto aqui. E a partir daqui, nessas duas, eu vou dar 2 pontos baixos em cada, tá bom? 1, 2. E aqui no próximo. 1. E 2, tá? E pra gente fechar aquele mesmo esqueminha lá, com um ponto baixíssimo. Vou introduzir, tá? A minha agulha no próximo ponto, esquecendo a correntinha de subida, tá? Ela sempre vai ser nula. Próximo ponto eu vou introduzir a minha agulha. E busco o fio lá atrás e puxo pra dentro da correntinha, tá? Fechamos a nossa terceira carreira. A base da bolsa está pronta, tá, pessoal? Essa vai ser a base da nossa bolsa. Fizemos ela com 3 carreiras, tá bom? Lembrando de vocês sempre tomarem cuidado aqui na curvatura, do jeito que eu falo para vocês. Sempre tenta manter o meio termo na hora de puxar o fio, para que não fique um fio mais apertado e o outro mais folgado.
Mas para você que é iniciante, não tem tanta prática assim, pode ficar tranquila que quando você começar a praticar, você vai conseguir deixar os pontos todos no mesmo tamanho. Vou medir ela para vocês verem os centímetros que ela ficou. Vou pegar minha trena de pedreiro, tá? Eu trabalho com trena de pedreiro, que fica melhor para mim. Eu perco todas as minhas fitinhas de medida, então comprei uma trena de pedreiro que é bom que eu enxergue ela de longe. Então ela deu 25 centímetros, quase 25, 24,5. 25 centímetros, tá? De comprimento e de largura 9 centímetros, tá bom, pessoal? Aí, se a sua base ficou menor que 25 centímetros, é normal, pessoal, porque você pode ter um ponto mais apertado que o meu, ou então o seu fio ser de uma espessura mais fina, tá? Se caso isso acontecer, em questão do comprimento, é só você aumentar a quantidade de correntes, tá? Por exemplo, lá eu dei 15 correntes, se ficou menor que 25, você aumenta 2, 3 correntes, tá bom? Faz 17, 18 correntes. E de largura, se deu um pouco mais fino, é só vocês fazerem uma carreira a mais, tá? Do mesmo jeito que eu faço, pegando sempre os 4 pontos da curvatura para poder dar os 2 pontos baixos em cada, tá bom? Para vocês não errarem, caso vocês precisem fazer uma outra carreira, tá bom? Como a gente parou aqui na base, nessa posição, deixamos essa, vamos dizer assim, uma alcinha aqui, ó, onde a gente finalizou o nosso trabalho, tá? Da base. A gente vai fazer o seguinte agora, pra gente poder construir o corpo da nossa bolsa, tá? Finalizamos aqui, vamos tirar, vamos puxar um pouquinho e tirar a agulha. E no próximo ponto, ó, nesse ponto a gente vai introduzir a agulha por baixo, tá? Vamos dizer assim, por trás. E puxar essa alcinha para a parte de dentro, tá? Puxei para a parte de dentro, a gente vai virar o trabalho e a gente vai começar a construir o corpo da bolsa, tá? Essa parte aqui, olha, vocês podem, esse fio que sobrou, vou tirar aqui minha agulha, vocês podem esconder ele por dentro dos pontos aqui, ó. Vou pegar uns 3 pontos aqui. Enfio a agulha por dentro dos pontos, tá? E puxo ele pra dentro desses pontos. E aqui eu corto o excesso de fio, tá? Vamos continuar agora aqui com a nossa estrutura, subida da bolsa. A gente continua aqui, vou enfiar minha agulha onde estava, tá? E vou começar a fazer pontos baixos aqui, ó. Vocês estão vendo que ficou uma trancinha? Essa parte aqui é a parte de dentro da bolsa, tá? A gente virou o nosso trabalho para começar. Então, aqui, ó, ficou uma trancinha. A gente vai começar a trabalhar nessa parte da alcinha aqui, ó. Vamos dizer assim, que é a parte de fora da trança, tá? A gente vai pegar essas pontas aqui, ó. Essas alças pra gente poder trabalhar com elas, tá bom? Então, aqui eu faço um ponto baixo, vou fechar aqui, ó. Fiz um ponto baixo, tá? Na alcinha ficou essa outra alcinha. E agora eu vou começar a pegar essas outras alcinhas aqui, ó, da corrente, tá? No caso, a parte de fora. Então, vem aqui, introduzo a agulha, puxo o fio, ficou 2 alcinhas e puxa o fio novamente para dentro das 2 alcinhas. Fizemos o nosso primeiro ponto baixo, tá? Da primeira carreira da nossa estrutura da parede da bolsa. E assim a gente vai seguir por toda a volta da base, tá? Sempre pegando esse ladinho aqui, ó, tá bom? Vamos lá para o segundo ponto. Puxei o fio, 2 alcinhas, o outro fio novamente puxei para dentro das 2 alcinhas, tá? E assim eu vou fazer no outro ponto.
Para vocês conseguirem pegar a técnica um pouco mais devagar, pessoal, é só pausar o vídeo, tá? Fazer os pontos e depois dar continuidade. Continuando aqui. E assim eu vou fazer pontos baixos por toda a volta da base, tá bom? Então, meninas, chegando aqui na parte final, tá, da curvatura, onde a gente deu início ao nosso ponto, tá? Para poder subir a estrutura da bolsa. Vou fazer aqui meus últimos pontos. Sempre lembrando, tá, pessoal? Pegando a alcinha de fora. Ok? Aí, a única carreira que a gente vai fechar com ponto baixíssimo a partir de agora é essa primeira carreira aqui da estrutura da nossa bolsa, tá? Então, a gente vai pegar, tirar a agulha aqui, introduzir a agulha aqui, ó, nesse primeiro ponto que a gente deu, tá? Ó, a agulha ficou aqui, ó, tá vendo? Dentro da correntinha, das duas alcinhas da correntinha. Vamos pegar a alcinha que a gente soltou aqui, ó, e trazê-la aqui pra dentro. Ó. Fechamos a nossa primeira carreira com ponto baixíssimo, tá? Lembrando que a única carreira que a gente vai fechar com ponto baixíssimo vai ser apenas essa primeira, ok? O restante a gente vai dar continuidade. Aí, a partir daqui, ó, você já pode começar a dobrar o seu trabalho para ele começar a pegar a estrutura da parede, tá? Dobra aqui, ó, a parte que você fez aqui dessa carreira, ok? Lembrando, pessoal, que são pontos para iniciante, porque temos muitas iniciantes aqui, tá? Mas com esses pontos a gente já consegue fazer vários modelos de bolsa e essa bolsa também vai ficar maravilhosa. Paramos aqui, a partir daqui a gente vai dar continuidade. Minha alcinha aqui, vocês estão vendo esse pontinho aqui, ó, esse ponto baixo, outro ponto baixo, como se fosse um V. A gente vai introduzir a agulha dentro dele agora para começar a fazer os pontos baixos centralizados, tá? Qual a diferença do ponto baixo para o ponto baixo centralizado? O ponto baixo a gente introduz a agulha e faz ele normal. Ponto baixo centralizado a gente vai introduzir a agulha no meio do ponto baixo, tá? Bem no centro dele, ó. Pega aqui, introduzir bem no centro do ponto e fazer o meu ponto baixo centralizado, tá? Por isso que se chama ponto baixo centralizado, porque a gente introduz a agulha bem no meio do ponto, bem no centro do ponto de baixo, tá bom? Por isso que se chama ponto baixo centralizado. Aí o próximo, vou introduzir minha agulha bem no meio do ponto, ó, meu ponto bem no centro do ponto, tá, pessoal? Para que ele saia aqui, ó, bem no meio também do ponto na parte de trás, tá? Tá? Continuando, vou introduzir a minha agulha bem no meio do ponto, ó. Vocês estão vendo o ponto aqui? Vou introduzir bem no centro do ponto a agulha, para que ela saia aqui, ó, também no centro do ponto na parte de trás, tá? Pra gente poder fazer o ponto baixo centralizado. E faço como se fosse um ponto baixo, tá? Mas a partir de agora é ponto baixo centralizado porque a gente introduz a agulha bem no centro do ponto na parte de baixo. No ponto de baixo. Dando continuidade, centro do ponto, tá?
A agulha também tem que varar por trás no centro do ponto. Quando vocês começarem a fazer, não introduzam a agulha de vocês do lado do ponto, porque não vai ficar o ponto baixo centralizado, tá? Vai ficar o ponto baixo normal. Então, quando vocês forem fazer, prestem bem atenção para introduzir bem no centro do ponto de baixo, tá? No centro do ponto. Nunca nesse lado aqui, ó. Nesse aqui. Senão vocês vão fazer a estrutura inteira de vocês com um ponto baixo e não com um ponto baixo centralizado. Então, a gente vai fazer, tá? A partir de agora, assim, toda a estrutura da bolsa até a gente finalizar, tá bom? Lembrando, vou reforçar isso com vocês, tá? Introduz a agulha bem no centro do ponto. Ó, o ponto é esse, como vamos dizer, tipo um V que faz, ó, tá vendo? O restante dele aqui, V. Vocês vão introduzir a agulha aqui no meio, ó, no meio dele, tá? Então, vamos lá. E assim você vai fazer por toda a estrutura, tá? Dá a volta até chegar aqui onde a gente deu início à segunda carreira. Então, chegando aqui no último ponto, para que eu faça o último ponto da segunda carreira, tá? A partir daqui a gente não vai dar mais pontos baixíssimos, tá? Para fechar igual a gente fechou na primeira carreira. A gente vai dar continuidade, tá? Então, vem aqui, ó. Introduzo a agulha bem no meio do ponto, tá? E venho aqui e faço mais um bem aqui assim, olha, onde a gente fechou com um ponto baixíssimo para que não fique tão afastado um ponto do outro, tá? Então, venho e introduzo a agulha aqui, ó, bem no meio e faço um ponto aqui. Pronto, ó. Estão vendo? Fechamos a segunda carreira. Não vamos fechar mais com pontos baixíssimos a partir daqui, tá? Vamos dar continuidade. Então, fiz o meu ponto aqui. O próximo ponto aqui, ó. Introduzo a agulha bem no centro do ponto. Introduzi para começar a fazer a terceira carreira, tá? Próximo ponto, introduzo a agulha. E assim... Introduzo a agulha bem no meio do ponto, tá? Não vão esquecer. Meio do ponto, ó. Meio do ponto. E assim vocês vão fazer por toda a estrutura da bolsa de vocês até a gente chegar no final, tá? Lembrando que quando chegar aqui no final da carreira, não precisa mais fechar com ponto baixo, apenas dá continuidade nos pontos, tá bom? Que nem eu fiz aqui, para poder subir a terceira carreira. Chegamos aqui nos últimos pontos da terceira carreira, tá? Lembrando que eu não vou mais fechar com ponto baixíssimo e sim dar continuidade, tá? Então, vem aqui. Fechei minha terceira carreira e dou continuidade no próximo ponto, introduzindo sempre no meio do ponto de baixo, tá? Dando continuidade agora na quarta carreira, tá?
E assim eu vou fazendo até a gente chegar à estrutura final, tá bom? Então, pessoal, estamos chegando aqui na última carreira da estrutura da nossa bolsa. Fazer os últimos pontos e já finalizo, mostro como que a gente vai finalizar o ponto, tá? Ó, vou fazer meus últimos pontos aqui, tá? Faltando 3 pontos para me finalizar aqui, para vocês verem essa parte aqui tá um pouco mais alta, que é a terceira carreira, onde já estou finalizando para chegar aqui e nivelar, tá? Vou dar os últimos 3 pontos aqui. Meu último ponto, a gente sempre vai identificar onde termina e começa a carreira pelo último ponto que a gente deu aqui para finalizar, tá? A carreira, a segunda carreira e dar continuidade na terceira. Sempre vai ser esse aqui, ó, onde vai ficar vamos dizer assim, um buraquinho, tá? O buraquinho vai te indicar onde você tem que começar e finalizar a sua carreira, tá bom? Finalizei a minha aqui, vou cortar o fio. E agora, pra gente fechar a carreira, a gente vai puxar o fio todo. Puxei ele todo pra fora, tá? E vou introduzir a agulha aqui, ó, no ponto da frente, na correntinha da frente, e vou puxar esse fio aqui pra frente, tá? Ele tava aqui, eu introduzi a agulha aqui e puxei ele pra frente. Dou uma esticadinha para ele juntar aqui no outro e vou introduzir a minha agulha agora no ponto de trás, apenas em um lado da alça dela, tá? Da alcinha, aqui, ó, e vou buscar esse ponto lá para frente para a parte de dentro, ok? Aí ficou assim, ó. Vendo como ficou? Como se estivesse dando continuidade, mas a gente finalizou o ponto aqui. E aqui a gente vai dar um nó. Vou pegar um lado de uma alcinha aqui, ó. E vou pegar esse fio. Busquei ele aqui pro outro lado, fiz uma outra alcinha e pego o fio. Peguei o fio pra dentro dessa alcinha, puxei todo. Estica ele para apertar. Deu como se fosse um nó, tá vendo? Vai esticar para apertar esse nó. E vai esconder ele igual a gente escondeu lá da base, tá? Pega aqui uns 3 pontos. E puxa esse fio por dentro dos 3 pontos. Se quiser pegar mais pontos, vocês podem pegar, tá? Aí eu venho e corto o excesso. A bolsa de vocês ficou nessa estrutura, agora é só ajeitar, tá, pessoal? A gente vai moldar, como a gente trabalha com tecido, dá pra moldar esse tecido, tá? Então a gente vai puxar aqui, estica ali, dá uma apertadinha pra gente poder moldar essa estrutura, tá? Moldamos, deixamos ela bem retinha e oval, tá? Tá um oval mais comprido, ok?
E a estrutura da bolsa foi essa, pessoal, tá? Vou medir para vocês verem o comprimento que deu. Ficou ali entre 14 e 15. Se a sua bolsa chegou aproximadamente, não tem problema, entre 14 e 15, tá bom? Se você quiser fazer um tamanho maior, mais comprido no corpo da sua bolsa, pode fazer, não tem problema, tá? Eu não vou indicar quantas carreiras eu fiz aqui, por quê? Porque tem pessoas que têm um ponto mais apertado e se eu indicar a quantidade de carreira vai ficar menor e tem pessoas que têm um ponto mais folgado. Então, se eu indicar a quantidade de carreiras vai ficar maior, tá? Então, por isso que eu falo centímetros exatos. Você vai fazer uma quantidade que dê entre 14 e 15 centímetros de comprimento, tá bom? Se você quiser fazer maior, que nem eu já falei, é só você aumentar a quantidade de carreiras, tá? E finalizar do jeito que eu finalizei aqui. Esse modelo a gente vai fazer ele estilo carteira, tá? Estilo carteira grande, como se fosse bolsa de lado. Por isso que eu deixei apenas 15 ou 14 centímetros de comprimento, tá bom?